Oi, lindeza! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Sus Bezerra Oficial, sejam muito bem-vindos. Não se esquece, antes de tudo, antes de você se distrair aí pelo meu vídeo maravilhoso, vai aqui embaixo, dá o seu like, sabe? Clica nesse dedinho assim, ó, branquinho, não é preto igual o meu, mas é branquinho. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo alguma coisa, fala oi pra mim que eu vou te responder. E hoje eu vou fazer uma make que eu vou tentar reproduzir nos meus olhos, nas minhas pálpebras, uma make, sabe aquelas make de braço que o pessoal faz aqui assim? Achei o máximo, um croquis de braço, eu vou tentar reproduzir nos meus olhos. O croquis é esse aqui, o nome dele, eu vou deixar o nomezinho aqui, o arroba do Instagram dele. Eu vi esse croquis, como eu tava trabalhando com tom de azul, gente, eu achei maravilhoso, maravilhoso. Eu tô com a fotinha aqui do lado olhando, mas vocês vão ver aqui. Gente, esse tom mais claro abrindo pro escuro e dando uma roxeada, achei perfeito. E vamos ver como é que fica. Ele fez inspirado em uma outra maquiadora, depois eu ponho o arroba dela aqui também, mas eu achei incrível. Vamos tentar reproduzir, vamos ver se fica bonito, porque olha, tem vezes que os croquis saem muito mais bonito, muito mais, com uma transição muito mais bonita, porque a pessoa tá ali, né, olhando bem de pertinho, e no olho a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas, né, esses são umas das dificuldades da automaquiagem, né, você não tá olhando tão de perto. Eu, no caso, que tenho problema de visão, agora eu tô de lente, mas mesmo assim é mais difícil de você ver o efeito do esfumado fazendo em si próprio do que fazendo nos outros. Então eu acho muito mais fácil, a minha concepção é de maquiar outra pessoa do que se maquiar. Mas a gente vai praticando e vencendo aí as nossas dificuldades. Então eu vou começar aí fazendo minha preparação de sobrancelha e já volto pra gente começar com essa pálpebra maravilhosa. Então eu vou começar, como sempre, pela limpeza da minha pele, utilizando a água micelar da Fenza Makeup. Essa água micelar ela é muito boa e deixa a sua pele preparada para poder receber os produtos e não dar depois bolinhas, inflamações e espinhas. Depois de limpar minha pele e tirar as impurezas, eu vou utilizar o tônico da Ruby Rose, o tônico facial, para que os produtos sejam absorvidos melhor pela minha pele. E como primer, eu vou utilizar o Biang, porque eu tô gostando muito de como ele deixa a pele super lisinha, com efeito mesmo assim de nenhum poro aparecendo. Então eu gostei muito de utilizar o Biang como primer. Para poder fazer a correção de sobrancelha, eu vou utilizar este quarteto da Max Love e vou utilizar para fazer o recorte esse corretivo da Track, tá muito bom. Então, para começar com a cor, aplicando cor nas minhas pálpebras, eu vou utilizar essa sombra cremosa da Color Make, ela é branca, para poder fazer um semi-cut crease. Eu vou aplicar com um pincel língua de gato, de precisão, para que eu consiga marcar bem a minha pálpebra móvel. É importante que você faça esse passo com muita calma, muito cuidado, e vá verificando no espelho se as duas pálpebras estão iguais, se elas estão marcadas iguaizinhas. Depois eu vou vir espalhando com o dedo e fazendo um tipo de esfumado, espalhando esse branquinho para o fundo. Eu vou utilizar essa paletinha, é uma paletinha sem marca definida, tá? Eu comprei no Centrão mesmo, naquelas lojinhas de maquiagem da 25. E eu vou utilizar esse tom de verde que eu vou deixar sinalizado aqui embaixo. Mas primeiro eu vou utilizar o branquinho, para poder fazer aí uma selagem dessa sombra cremosa que eu passei da Color Make, para que ela não fique acumulando nas linhas de expressão. E aí depois eu vou utilizar esse verde água para poder fazer o início da transição até o azul escuro. Então eu vou utilizar o verde água e quando chegar até a metade da pálpebra móvel, eu vou utilizando o verde água, espalhando com o pincel de precisão, para que ele fixe bem nessa sombra cremosa. Do meio em diante, eu vou aplicar a sombra azul. A sombra azul é mais clara, não é do azul escuro. E aí eu vou aplicar só nesse meio para poder fazer uma transição entre o verde água e o azul escuro. E aí eu aplico só nesse meio. Depois eu vou vir com um pincel de esfumar, aplicando o verde, só o verde claro, em cima de toda a parte que está esbranquiçada da pálpebra móvel. Muito importante fazer, espalhar esse verde por toda a pálpebra, porque aí quando eu vier com azul escuro vai ter um fundo para que tenha uma transição. Então você vai apenas dando batidinhas, não precisa fazer movimentos de vai e vem de esfumar.
apenas aplicando em cima da área que está branca. E aí depois eu vou vir com o azul mais escuro para poder ir fazendo essa transição, sempre aplicando no fundo e depois indo dando puxadinhas para frente. Lembrando que verde você vai aplicando com muita calma, muito cuidado e vendo se você consegue subir um pouco para o côncavo, né? Não subir demais para que não fique muito perto da sobrancelha. Esfumar é isso, a gente tem que ir com muita calma. E agora com a sombra azul mais escura, eu vou fazer como se fosse um risquinho em diagonal, aplicando o produto, puxando lá como se fosse da pontinha da sobrancelha para o meio do olho, deixando sempre um espaço de um dedinho entre onde está aplicando a sombra e a sobrancelha. Com calma, você vai aplicando primeiro e vai esfumando com calma a parte de cima do ossinho do côncavo. É muito importante você sentir o ossinho. Agora eu vou utilizar um tom de rosa dessa paleta para fazer aquele arroxeado que tem no final aí, né, na transição desse croquis de braço. Então eu vou utilizar esse rosa pink. E aí eu apliquei ele e depois vim com o azul escuro de novo, fazendo um esfumado por cima do rosa pink e puxando para a parte interna do olho, lembrando, puxando sempre como se fosse um risquinho aí em diagonal, um risquinho de lado, tá? Não puxa tipo reto, porque o esfumado dessa make, ele é bem gateado, então ele é sempre puxando de ladinho. Aí eu vou vir para finalizar o esfumado com o iluminador. Esse iluminador é um quarteto da Ruby Rose e eu vou passar bem abaixo da sobrancelha com o pincel de precisão, aplicando, e depois eu vou vir com o pincel de esfumar para poder fazer aí essa transição no tom de pele e no iluminado abaixo da sobrancelha. Esse toque faz a diferença para que o seu esfumado fique perfeito e não fique marcado. Então fica a dica, sempre que você for utilizar uma cor mais escura, quando você for fazer o esfumado, no finalzinho dele você passa o iluminador e depois passa o pincelzinho de esfumar para poder ficar um degradê perfeito. Agora eu vou fazer o outro olho, lembrando, sempre tenham calma para esfumar. Não faça esfumado com pressa, porque para ter a perfeição tem que ter calma. Então nada você vai passar pelo menos uma meia hora fazendo o esfumado do seu olho. É necessário, porque senão não sai perfeito. Agora eu vou utilizar para finalizar o azul escuro essa sombra da Rosalita, que é da Luisans, e aí eu vou dar apenas uma aplicada bem no cantinho, só para dar uma escurecida mesmo, não precisa esfumar muito. Vou dando uma aplicadinha e vendo onde está mais claro e dando uma escurecida, lembrando de sempre olhar um olho e outro para que os dois fiquem iguais, para que o esfumado dos dois fiquem no mesmo nível, beleza? Então você vai sempre comparando com o espelho. Como essa make ela começa bem clara assim e vai escurecendo, ela também tem um brilho na parte clara. E eu vou utilizar esse glitter da Cigana, que é o número 234. Ele é um glitter branco furta-cor. E aí eu peguei um pincelzinho de precisão língua de gato e fui apenas aplicando, sem necessidade de passar nenhum fixador, porque senão podia ficar muito marcado. E aí, como eu vi no croquis, não é muito marcadão, é um brilho mais discreto. Então eu só apliquei mesmo e depois eu vim com outro glitter também, que é da Cigana, que é o glitter azul mais escuro, e ele é um pouco mais grosso, aplicando, ele é o 111, aplicando apenas no canto mais escuro, esse glitter mais grosso. Ele também não precisei aplicar fixador e fui aplicando ele bem solto, para que não ficasse muito marcado. Esse glitter é bem forte, bem bonito, mas ele fica com os brilhinhos mais soltinhos. Agora eu vou fazer o delineado com a caneta Meu Gatinho da Boca Rosa Beauty. E o delineado dessa make, ele não tem gatinho, então você vai fazer só rente ao cílio. E isso tem que fazer com muito cuidado, para que não saia muito grosso, porque o delineado da maquiagem do croquis não é grosso, ele é bem fininho e tem uma pequena leve puxadinha nesse cantinho da lágrima. Então eu vou dar só uma puxadinha com a caneta e depois ir até o final do cílio sem puxar o gatinho, só para fazer como se fosse um caminho mesmo dos cílios, não ficar a parte esbranquiçada.
Agora eu vou vir colar os cílios. Depois dos cílios colados, eu vou vir fazendo o esfumado da parte inferior. E aí eu vou utilizar a minha paleta da Catarine Hill e vou utilizar o tom de roxinho, mais bordô, para poder fazer esse esfumado. Lembrando, com o pincelzinho de precisão fica muito mais fácil e de preferência que você não tenha passado ainda o rímel na parte inferior. E aí depois eu vou vir com a mesma paleta da Catarine Hill, utilizando o azul marinho para escurecer um pouco esse tom de bordô, de vinho, deixar mais azulado, que tenha mais a ver com a maquiagem. Feito isso, gente, eu vou utilizar, depois de esfumar a parte inferior dos cílios inferiores, eu vou utilizar o lápis Kajal preto da Luisance na linha d'água. É importante passar para sua linha d'água ficar bem escurinha. E depois disso, vou utilizar aí o rímel nos cílios de baixo. E aí, agora eu vou para a preparação de pele e vocês vão ver como é que vai ficar finalizada essa pele, essa make, e vocês vão me dizer se ficou ou não. E aí, galera, vocês acham que ficou igual o croquis ou não? O que vocês me dizem? Façam aí uma breve comparação do croquis de braço com a minha make. O que vocês acharam? Não esquece, se vocês acharam que ficou parecido, gente, coloca aqui no comentário que eu vou gostar bastante de saber. E também deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e dá pra você compartilhar esse vídeo com as amigas. Se você tem alguma ideia de vídeo, de make, pra que eu faça, põe aqui nos comentários, que eu adoro os desafios de vocês, eu adoro fazer as makes diferentonas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida referente à maquiagem, coloca aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Não esquece de ir lá também no Instagram, @SuzyBezerraOficial, conversa comigo lá pelo direct. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve, um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!